Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Que o Senhor, o eterno Deus, abençoe grandemente a cada um de vocês nessa nova semana que está hoje se iniciando e que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos guie no reto caminho e não nos deixe ser seduzidos e enganados pelas armadilhas de Satanás. Amém? E amigos, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Retorno da Glória, então se inscrevam e ative o sininho para não perder aí os novos vídeos. E se vocês desejarem, deixe também os seus pedidos de oração aqui nos comentários, porque todos os dias eu tenho orado pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal, ok? E irmãos, essa é a segunda lição desse novo trimestre da Escola Sabatina e nessa semana nós estamos estudando então sobre a queda do homem. E o tema da lição desse domingo é a serpente. E em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 1, está escrito o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Bom, em Patriarcas e Profetas, lá na página 25 da versão digital do livro, o Espírito de Profecia diz que para realizar a sua obra de engano, sem que ele fosse percebido nem reconhecido, pelo fato de que no mesmo livro é relatado que os anjos do Senhor já haviam avisado Adão e Eva sobre o anjo caído que se rebelou no céu. Então, ali é dito que Satanás ele preferiu fazer uso da serpente como médium em vez de aparecer como um glorioso ser angelical, porque o disfarce de serpente seria muito melhor adaptado para o seu propósito de iludir aquele santo e primeiro casal. E ressaltando o que está escrito lá nas Escrituras, em Patriarcas e Profetas é dito que a serpente era uma das mais prudentes e também belas criaturas que havia na terra, e é dito que ela possuía assim asas, e enquanto ela voava pelos ares, a serpente apresentava um brilho deslumbrante, tendo então a cor de ouro polido, meus amigos. E dando ainda mais detalhes do que ocorreu naquele momento da tentação, diz assim o Espírito de Profecia: Pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a vissem. Assim, no Jardim da Paz, emboscava-se o destruidor a observar a sua presa. Bom, vocês já estiveram em alguma parada ali na calçada esperando o sinal fechar para então poder atravessar a rua, mas quando vocês percebem, tinha alguém do seu lado que mesmo sem o farol fechar, ela avançou rua adentro e atravessou correndo, e quando você menos percebeu, quase que involuntariamente, você fez a mesma coisa e atravessou a rua com o farol aberto? Na verdade, isso já aconteceu comigo várias e várias vezes, e justamente quando eu estou bem no meio da rua e percebo que terei que correr para chegar do outro lado porque o carro já está vindo, aí que eu me arrependo de ter copiado a atitude daquela pessoa que saiu correndo com o farol aberto. Pois é, amigos, Satanás sabia que muito mais do que suas palavras, a sua atitude de estar comendo do fruto proibido iria convidar Eva a imitar aquilo que ele estava fazendo. E diferente de nós, que nos arrependemos de ter copiado o exemplo daquele que saiu correndo antes do farol fechar, porque vemos que não vai dar tempo de atravessar e vamos ter que correr para não sermos pegos pelos carros. No caso de Eva, ela não estava arrependido de ter iniciado a conversa com aquela serpente que estava naquele local proibido, porque em vez da serpente cair no chão espumando e vir a óbito porque ela tinha comido do fruto que não deveria comer, pelo contrário. Agora que a serpente tinha comido do fruto, ela estava falando. E isso foi um grande incentivo para que os medos de Eva fossem então quebrados e ela continuasse no caminho que a levou a cair no pecado.
Bom, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja, para que Eva fosse motivada a desobedecer o mandamento de Deus, que tinha como consequência da transgressão a morte eterna, Satanás não apenas se utilizou da serpente, que era um dos, se não o animal mais belo do Éden, mas ele também cometeu o ato que Deus deixou bem claro que não deveria ser cometido. E enquanto ele desobedecia a Deus e ingeria aquele fruto, ele dava a entender que não apenas aquele pecado poderia colocar Eva em um patamar mais alto do que ela já estava, mas ao mesmo tempo ele também estava lançando desdém da veracidade das coisas que Deus havia falado. Bom, meus irmãos, hoje o inimigo das almas não está, pelo menos na maioria dos casos, se utilizando de um belo animal para tentar nos seduzir, mas ele sabe que existem belas serpentes, tanto dentro da igreja como entre aqueles que estão ao nosso redor. E talvez essa bela serpente pode ser um pastor, ou um ancião, ou um professor de escola sabatina, ou até mesmo um pregador da internet, que estejam passando por cima dos claros conselhos e ordenanças do Senhor, e pelo fato dessas pessoas estarem em uma posição que muitas vezes acabamos admirando, e pelo fato delas estarem transgredindo as leis de Deus e aparentemente não acontecendo nada de mal com as suas vidas, então, como Eva, nós somos motivados a imitar o exemplo dessas pessoas e também, semelhante a Eva, que após comer do fruto, correu e ofereceu para o seu marido. Após passarmos a dar ouvidos a essas pessoas e imitá-las em seus erros, prontamente nós também começamos a tentar os nossos irmãos na fé a fazerem o mesmo, porque dizemos: se tais e tais pessoas que estão nessas posições fazem, então não há nenhum problema em nós fazermos também. Bom, embora não fosse a própria serpente que tentou a Eva, para que servisse de exemplo, suas asas foram removidas e a partir dali a serpente passou a rastejar. E Eva, juntamente com o seu marido, foram expulsos do jardim. E é claro, além de perderem a glória a qual os envolvia, que era semelhante à glória dos santos anjos, conforme nós lemos lá no livro Patriarcas e Profetas. E, amigos, se continuarmos nos espelhando em personalidades da igreja ou fora da igreja, sem irmos ao assim diz o Senhor, naquele grande dia, o juízo condenatório virá sobre essas pessoas, contudo, semelhante a Eva, o juízo também virá sobre nós. Portanto, sejamos como os bereanos e, independentemente de quem estiver falando ou dando o exemplo, que o assim diz o Senhor sempre seja muito maior do que qualquer personalidade que admiramos. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete esse estudo na mente de cada um de nós e também que a paz de Cristo permaneça em nossos corações. Amém? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.